Muito bem, já estamos de volta, são 8h29 em Campos. Você está ouvindo a Folha FM 98,3 aí no seu rádio, acompanhando a gente também pelo streaming no Face, no YouTube e no Instagram, onde você assiste e interage aí conosco. E daqui a pouco esse programa estará editado em podcast, logo mais reprise na Plena TV, também emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. O programa tem um oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e tem o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Estamos conversando hoje no programa com o professor Daniel Coelho. Ele é doutor em recursos hídricos em sistemas agrícolas e mestre em engenharia agrícola, professor do IFE de Bom Jesus do Itabapoana. Já falamos aqui sobre vários assuntos importantes e neste bloco a gente separou aqui para falar sobre o café, a produção de café, cafés especiais que tem ganhado destaque aí, né, no Brasil, pelo mundo afora também, com uma qualidade muito, muito, muito infinitamente maior do que essa do nosso café. Eu não sei se eu falo certo, café do dia a dia, o café do combate, esse café que a gente compra e que subiu muito. Ele praticamente dobrou de preço, talvez um pouco mais de um ano para cá. O café dobrou de preço. O que era 9, 10 reais aí um pacote de meio quilo, hoje está a 18, 19 reais, né? Negócio absurdo. E a pergunta, meu caro professor, como o assunto é o mais importante, ou também é um dos mais importantes, deixei e reservei aqui por último para a Silvana Venâncio, que é jornalista, mora aí em Bom Jesus do Itabapoana também, e ela faz aqui a pergunta no grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu, no jornal Folha da Manhã e no portal Folha 1. Professor conterrâneo de Bom Jesus, como é a produção de café de alta qualidade na nossa região? Quais os pontos positivos e negativos dessa produção? Ótima pergunta aí. Bom, tentar fazer primeiro um pequeno panorama aí de como é a produção de café aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Hoje você tem a maior produção aqui na região noroeste, principalmente em Varriçai, Porciúncula, Natividade e Bom Jesus do Itabapoana. Esses são os municípios produtores de café no noroeste. Você tem um pouco de café na região serrana também, ali Bom Jardim, Duas Barras, Friburgo, Teresópolis, um pouco ali. E você tem no sul do estado. A produção mesmo, produção comercial em grande quantidade, fica restrita à Serra e à região noroeste. No sul do estado, você tem muito mais uma produção voltada para o agroturismo, em função de você ter muitas fazendas ainda, né, dos tempos áureos aí do café no Vale do Paraíba. Então, você tem uma pequena lavoura para que os turistas visitem as fazendas, vejam uma lavoura, tomem um café e etc. Mas, em geral, você não tem uma qualidade muito, muito grande, né? No quesito qualidade, os melhores cafés estão no noroeste e na região serrana. Tanto é que, se você pegar o resultado dos concursos de qualidade do estado do Rio de Janeiro, os cafés que sempre ganham são da região noroeste. E, curiosamente, esse ano, o campeão é de Bom Jesus do Itabapoana, né? Olha que interessante, os campeões sempre eram de Varriçai. Esse ano, um jovem, junto com a sua irmã, 2 alunos do IFE Bom Jesus, eles são alunos do curso técnico que a gente tem uma turma avançada em Rosal. Essa turma ela tem muitos alunos, filhos de produtores, né, muitos produtores rurais ali na região de Varriçai, da região de Rosal, Calheiros, Arraial Novo, região rural aqui em Bom Jesus, Itabapoana e proximidade, que estudam aqui. E esse aluno, por meio do que ele aprendeu ali, ele resolveu fazer uma colheita seletiva, colher frutos maduros, selecionar, e orientado também pela Emater, pela Luísa,
que é técnica da Emater de Bom Jesus de Itabapoana, que também é egressa aqui do IF Bom Jesus, ele resolveu mandar uma amostra para o concurso. Ele mandou a amostra para o nosso laboratório. Aqui no laboratório do IF Bom Jesus a gente provou e já identificou que era um café de excelente qualidade. E esse café foi para o concurso e foi passando de fase. Em resumo, ele chegou na final e desbancou o segundo colocado com 3 pontos de diferença. Ele bateu 90,5, 25 pontos ou 5 pontos, se eu não me engano. O segundo colocado ficou com 87 pontos. Então, esse aluno produtor depois participou de um leilão com a saca desse café. E esse café foi arrematado por R$ 9.500, aproximadamente, né? 9.400 e pouquinho. Tendo que uma saca de café hoje, especial, ela está na base de uns 1.800 até 2.200 reais. Então ele conseguiu 9 mil e poucos reais nessa saca de café. Olha que importante. Ele só produziu uma saca esse ano, mas ele já sabe que ano que vem ele vai tentar produzir mais. Além de buscar concursos no estado e concursos nacionais, ele vai buscar mais visibilidade, né? Esse aluno, por exemplo, também resolveu criar uma marca própria, fazer o café dele. Para quê? Para ele já começar a divulgar a marca dele. Então, ele vai fazer o café que sobrou da saca que ele vendeu, ele vai comercializar como café campeão do estado do Rio de Janeiro. Olha que interessante, né? Muito marketing envolvido. Então, é um processo ou seja, é muita coisa envolvida nisso. Você tem um aluno do IF, produtor rural, filho de produtores rurais na cafeicultura há vários anos, e acompanhado pela Emater, né, participando de um concurso estadual e ganhando. Então é muito importante isso. E aí, como é que funciona a questão da produção do café de qualidade? Ela passa por alguns cuidados na lavoura. Além do cuidado com adubação, poda, preparo do solo, controle de pragas e doenças, você tem um cuidado muito importante, que é um dos mais importantes, talvez, que é o cuidado pós-colheita. Ou seja, esse café, ele é colhido maduro, ele é selecionado na lavoura, ele é selecionado no terreno. Depois que esse café atinge a umidade certa para ser processado, retirada a casca, o pergaminho, etc., e o grão fica pronto para ser torrado, ele passa por mais um processo ainda, ele é peneirado, alguns cafés com defeitos, né? Eles são catados, um café quebrado, um café brocado, e etc. Então, ele tem todo um controle de qualidade ao longo de toda a cadeia de produção. Isso garante que lá no final, no pacotinho, na xícara, você vai ter um café de excelência para ser consumido. Um café muito bom, um café com padrões elevadíssimos. E aí, para o público entender o que é um café especial. O café hoje, ele participa, né, ele vai ser avaliado por meio de um formulário. Então, esse café é torrado, ele é aprovado por degustadores treinados também. Aqui no laboratório a gente faz essa análise sensorial no café. E o café que recebe 80 pontos acima, ou seja, o mínimo de 80 pontos, ele é considerado um café especial. Só que de 80 a 100 pontos, você tem uma faixa muito grande. Você tem os cafés que a gente chama, são os cafés de entrada, os cafés com pontuação próximo de 80, 81, 82, 83. Você vai ter os cafés intermediários, 84, 85, 86. Você vai ter os cafés acima, que são os 87, 88, 89. E aí você tem os extraordinários, que são 90 a mais. Que a gente chama, são cafés 90 pontos acima, né? Para você ter uma ideia, o café campeão esse ano, na Semana Internacional do Café, salvo engano, ele teve 92 pontos e meio. E o café campeão no Rio de Janeiro teve 90 pontos e meio, olha só. Então, um café produzido aqui no Rio de Janeiro, orientado por professor do IF Fluminense, por meio do projeto que a gente desenvolve, hoje tem potencial para disputar concursos nacionais, porque é um café de excelência, né? Inclusive, tem uma curiosidade, dentro da classificação comercial do café, você tem as bebidas de baixa qualidade. Essas bebidas são classificadas como bebida Rio, bebida riada e bebida riozona. O riado, ele tem um defeito leve. O rio, ele tem um defeito intermediário. E o riozona, ele tem um defeito muito forte. Que defeito é esse? É um cheiro e um aroma e um sabor de remédio
químico, é muito ruim o sabor, né, desse café. Então, são os cafés que você acha no mercado, são os cafés muito baratos. Por quê? Eles têm muita impureza, eles têm muitos grãos defeituosos, muitos defeitos, né? E um raciocínio, Cláudio, que a gente precisa entender é o seguinte: café é fruta. Fruta a gente colhe madura. A gente não colhe fruta verde porque ela amarra a boca, tem cica. A gente não colhe fruta podre porque ela tem gosto ruim. Não é? Ninguém come fruta podre nem fruta verde, a não ser cajá e manga com sal, né, nos tempos de criança. Mas a gente come fruta madura. Fruta madura tem mais açúcar, fruta madura é mais doce, é mais bonita. Então o café também, o café de qualidade, ele precisa ser colhido maduro. Para quê? Para que ele tenha uma qualidade melhor. Né? Então o café especial, ele passa por todo esse processo produtivo, sempre sendo selecionado. Né? Desde a produção até o processo de torra. E aí você tem um café de excelente qualidade. E o Rio de Janeiro, já tem muitos cafés especiais, ali na região de Varriçai, aqui em Bom Jesus de Itabaiana, região de Porciúncula também, regiões altas na atividade, você tem vários produtores que participam de concursos, que produzem cafés de excelência, né? E alguns desses produtores são atendidos aqui pelo laboratório do IFE Bom Jesus. A gente processa o café deles, a gente torra, a gente moe, empacota e entrega esse café para os produtores, né? Um dos exemplos aí também tem um rapazinho, pode dizer rapazinho, mas ele é de Varriçai, ele tem uma propriedade lá, chama Café Boa Vista, e ele resolveu investir nos cafés especiais. Então ele processa o café com a gente aqui, ele torra o café, ele moe o café, a gente entrega para ele já embalado, e ele pega esse café e mensalmente ele está mandando cafés para a gente estar podendo fazer esse processamento. Então o laboratório que foi montado, né, com recursos da FAPERJ para atender a comunidade, para atender a produção de cafés aqui na região, ele está aqui para isso, para prestar serviço aos produtores, né? Para entregar um café de qualidade, para oferecer treinamentos, oferecer capacitação, e o IFE está aqui para isso, para que mais produtores produzam cafés especiais. É melhor para todo mundo, é melhor para a sociedade, que vai ter acesso a melhor produto, a um produto de melhor qualidade, e é melhor para o produtor também, que vai ter acesso a um produto que vai gerar mais renda para ele, né? É muito interessante essa abordagem aí também. Sim, não tenho dúvida. Não, você falar em quase 10 mil reais, quase 10 mil reais, uma saca. Seu microfone está desligado, não estou te ouvindo aí. Perdão. Porque aqui tem um probleminha, sabe, de um aplicativo entre o computador e a cadeira, sabe? Desculpa. Essa questão do valor agregado aí, ele é fundamental, ele é muito bom, é muito bacana. E você falar que um aluno conseguiu quase 10 mil reais numa saca de café, quer dizer, é o mesmo que você produzir lá 15 sacas de café, né? Quase isso. Mas agora, tem uma coisa interessante. Eu não sei se eu posso falar que você pulou, que não falou, enfim. Mas voltando lá na sementinha, literalmente, o café de qualidade que eu vou produzir aqui, na minha propriedade, ele não tem que começar numa semente já especial, num pé de café especial, ou não? Porque a gente precisa considerar que o plantio é como se fosse a fundação de uma casa, né? Se você faz uma fundação mal feita, a casa toda corre risco de desabar. A gente costuma fazer o paralelo que a produção agrícola ela é como se fosse uma corrente. Então, você tem vários elos e nenhum elo é mais importante do que o outro. E onde essa corrente vai se romper? Onde um elo está mais fraco, está enferrujado, né? Tem algum trincado, algum defeito. Então, a produção agropecuária, ela também é dessa forma. Você precisa de plantio, antes do plantio, na verdade, o preparo do solo precisa ser feito também adequadamente, porque senão você vai ter problemas lá na frente, né? Então, assim, um exemplo sobre a questão de mudas, você precisa buscar mudas de qualidade, né, de viveiros certificados. Existe uma doença de um fungo que acontece nas mudas, e que muitas vezes ela
fica ali invisível a olho nu, mas ela está ali. Se não for tratado, daqui 3, 4 anos a planta começa a cair no campo, porque vai acontecendo uma necrose no caule e ela tomba, a planta quebra. Então você, depois de 3, 4 anos cuidando, adubando, preparando, a planta morre. Ou seja, foram 3, 4 anos perdidos. Então é melhor você investir numa muda de qualidade. Ah, mas é mais caro? É mais caro, mas não vale o risco de comprar uma muda barata, né, uma semente de baixa qualidade para produzir isso, não. E a respeito das sementes, hoje no café você tem o que a gente chama de cultivares, né? Aqui no estado do Rio. No Brasil como um todo, você tem o café arábica e o café robusta, né, que é o Conilon, é um exemplo. Então, no Espírito Santo tem muito Conilon, em Rondônia, Bahia tem muito Conilon, no Rio de Janeiro tem um pouco também, regiões principalmente mais quentes e mais baixas, você tem muita produção de Conilon. O arábica ele já vai melhor em regiões mais frescas, de maior altitude. Em função disso, as pesquisas hoje, né, principalmente a Fundação Pro Café, o antigo IBC e o MAPA, eles desenvolvem muitas, não só essa, mas a Embrapa e várias outras entidades aí agrícolas, vêm trabalhando em variedades, em cultivares de café que produzem melhores bebidas, produzem mais café. As plantas, por exemplo, de café antigamente, variedades aí, Mundo Novo, que é uma variedade muito conhecida, são plantas muito grandes. Depois de 15, 20 anos aí, o pessoal precisa de escada para estar colhendo, as plantas crescem muito. Então, hoje em dia, vieram trabalhando variedades de porte menor, né? Então, as plantas crescem menos, mas produzem muito também, né? Muitas plantas hoje já apresentam aí naturalmente resistência a doenças fúngicas, a nematóides. Então, olha a importância disso, né? Se você tem uma planta que é resistente, por exemplo, à ferrugem, você não precisa aplicar agrotóxico para controlar a ferrugem, porque a planta naturalmente é resistente à ferrugem. Então, isso é economia para o produtor, é economia para a natureza, é menos uso de agrotóxicos, é menos uso de produtos químicos, né? Então, tudo vem contribuir para a qualidade. E também tem um desenvolvimento, né, de variedades que produzem bebidas de melhor qualidade. Isso aí já é comprovado que algumas variedades produzem melhor bebida do que outras, né? Então, o pessoal utiliza muito isso também, o plantio dessas variedades voltadas para a qualidade de bebida. Então, tem todo um processo de desenvolvimento, de pesquisa, desenvolvimento de ciência que vai impactar diretamente na vida do produtor e também na vida do consumidor, que vai consumir um café de melhor qualidade. Eu tenho uma pergunta sobre a questão de Conilon, arábica, sobre essa questão de regiões mais frescas e mais quentes, o que a gente pode fazer, né, para produzir café em campos, se for o caso. Agora, tem uma pergunta aqui, e aí para tudo, que a pergunta é dele. Aliás, duas. Uma do Henrique da Hora, nosso querido professor Henrique da Hora. Como a gente compra esse café? Não é fácil achar café, né, cafés da região nos supermercados. De fato, o Henrique está certo. Uma outra pergunta do Henrique, está aqui, ó. Uma pergunta ao professor Daniel. O estado do Rio de Janeiro já foi um grande produtor de café. Tem até um pé de café representando o brasão, né, de Campos. Mas é uma geografia muito acidentada e não há muitas áreas extensas. Uma produção menor, mas de alta qualidade, é opção para agregar valor ao produtor, por exemplo, de Campos? Então são duas perguntas aí do Henrique da Hora. O produtor só no final produtor de Campos? De Campos. Sim. Então, em regiões, como eu falei, em regiões mais baixas, né, o café arábica ele produz, né, eu dou um exemplo que a minha mãe reside em Maricá e ela tem lá meia dúzia de pezinhos de café. Ela colhe café e consegue produzir café para ela em casa, mas nunca vai conseguir produzir a mesma quantidade de alguém que está em Varriçai ou na Serra do Rio, em região mais alta e mais fresca, né? Isso é uma questão de adaptabilidade da genética das plantas. Então, em regiões mais baixas, o café Conilon ele se desenvolve melhor, né? Regiões litorâneas e etc.
o café conilon ele vai melhor. Então, seria viável produzir café conilon em Campos? Eu penso que sim. Só que, como todo negócio, e a produção rural ela precisa ser compreendida como uma empresa, precisa ser gerida como uma empresa, né? Com entradas, saídas, oscilações de mercado e etc., é preciso fazer um teste, né? Você pode pegar uma área experimental e fazer um teste nessa área, avaliar a produtividade e verificar se em maior escala isso aí vai ser viável. Inclusive, a região de Campos ela tem uma grande vantagem em relação a outras áreas montanhosas, que por ser uma área de planície, você tem uma facilidade em mecanização. Então, vamos pensar, por exemplo, o norte do Espírito Santo, ele se assemelharia, de certo modo, com a região de Campos, né? Uma região próxima ao litoral, uma região baixa, uma região quente. O norte do Espírito Santo, o plantio de café conilon é em larga escala. São fazendas e mais fazendas e muito mecanizado. Por quê? Porque é tudo plano. Então, você reduz o custo operacional pelo uso de maquinários, né? Colheitadeiras, tratores, caminhões, etc. Isso tudo pode ser programado nesse sentido. No caso, em região de montanha, a mão de obra fica um pouco mais cara, justamente porque você não consegue mecanizar muitas coisas, né? O máximo que você consegue utilizar aí é um trator para buscar o café na lavoura, uma roçadeira, né? Um tratoritozinho, uma coisa assim. Agora, colhedora, apesar de hoje em dia o pessoal já está desenvolvendo, né, novas técnicas para melhorar a mecanização em agricultura de montanha, mas ainda são tecnologias um pouco caras, né? Então, assim, precisa ser feito um teste, né? Avaliar, verificar a viabilidade disso, porque pode ser realmente uma cultura de interesse para a região. Inclusive, falando do café conilon, existe um mito, né? De que o café conilon é um café ruim, de qualidade ruim, que não presta, que ele é pior que o Arábica. Isso é um mito, realmente. Principalmente o Incafé e a Embrapa também, já tem hoje trabalhado em melhoria de qualidade, variedades e cultivar e clones, né? No caso do café conilon, que tem entregue bebidas e produtos de excelente qualidade, cafés conilons aí, campeões nacionais e internacionais, tanto aqui no Espírito Santo quanto em Rondônia. Então, o café conilon hoje ele também é um café de qualidade, né? Dizer que o café conilon hoje não presta, é um café ruim, isso não é verdade, isso não procede. O café conilon, ele realmente é um café de qualidade, só que é um café totalmente diferente do arábica em vários aspectos, tanto no aspecto genético quanto no aspecto de sabor e aroma, né? São cafés totalmente diferentes aí. Agora, a outra pergunta do professor Henrique é a respeito de como acessar esses cafés especiais. De fato, no mercado, você não vai acessar esses cafés com facilidade. Por quê? Primeiro, que se você... A maior parte do público está acostumado com um café tradicional, como você falou, o café do bate, o café do dia a dia. Esse café não tem qualidade. É um café de qualidade baixa. Por isso, ele tem um preço, vamos dizer, acessível a todos. Recentemente, houve um aumento substancial, né, do ano passado para cá, em função de alguns fatores produtivos e fatores de mercado e climáticos. Então, assim, bem brevemente, você teve vários eventos secas prolongadas nas regiões cafeeiras, de modo que a florada não vingou. Então, você teve menos flores, logo menos frutos. Depois você teve 3 episódios muito agressivos de geadas, que queimaram muitas lavouras, que tiveram que ser cortadas, né, ou derrubadas mesmo no trator, e essas lavouras ainda estão em recuperação e replantio. Então você teve mais uma queda de produção. Além disso, quando as chuvas vieram, em alguns locais foram chuvas de pedra, de granizo, que destruíram mais ainda a lavoura, frutos e etc. Então você teve eventos climáticos, e aí desculpem aqueles que não acreditam na mudança climática e na alteração do clima, né? A natureza está mostrando para a gente que elas estão aí, né? Aquele assim, contra o que você está vendo acontecer na natureza, você dizer que isso é aleatório, isso não é verdade, né? Está acontecendo aí mais chuvas, mais inundações, mais calor, mais frio, mais geada. Isso está acontecendo em todo lugar. Isso tudo impactou muito na cadeia do café, tá? Muito, muito mesmo. De modo que o café que seria produzido, ele não foi produzido. Então, o mercado, o valor do preço, ele vai ser em função da oferta do produto, né? Numa oferta baixa, numa qualidade baixa,
o preço foi lá nas alturas. Isso tudo associado também ao aumento dos insumos vinculado ao dólar, porque os fertilizantes, o Brasil importa a maior parte dos fertilizantes, os fertilizantes nitrogenados são produzidos a partir do petróleo, então também são vinculados ao preço do barril do petróleo, ao preço do dólar, né, porque o barril do petróleo é vinculado ao dólar. Então, tudo isso é importado, ou seja, tudo ficou muito caro. O adubo, que custava R$80, hoje ele custa 200, o mesmo saco. Né? A gasolina, que custava ano passado, ano retrasado, 3, 4, hoje ela já está em 7. Então, isso tudo impacta diretamente nos custos produtivos, né? Além dos fatores climáticos, né? Dos elementos climáticos que eu citei também. Então, o preço do café está nas alturas. Isso é curioso que o preço do café especial ele não acompanha o preço do café commodity, né? O café especial ele não dobrou, ele não triplicou de preço como o café comercial. Ele aumentou, claro, porque os custos produtivos aumentaram, frete, logística e mão de obra. Mas ele não duplicou igual ao outro. Então, hoje em dia, você pagar, por exemplo, o quilo de um café desse comercial aí está na base de R$40, R$50. Você consegue hoje comprar cafés especiais na base de R$60. Então, por um pouquinho a mais, você tem uma qualidade muito maior no quilo que você está consumindo. E como conseguir esses cafés? Diretamente dos produtores, é o melhor caminho, porque você está eliminando intermediadores aí nesse processo. Você pode comprar de uma torrefação, de uma micro-torrefação, de uma cafeteria. Por quê? Porque você não tem atravessadores no caminho, né? Essa torrefação, essa cafeteria está comprando do produtor e está revendendo. Claro, tem o trabalho dele de torrar esse café, empacotar, criar marca, marketing. Então, claro, vai ter um valor agregado. Mas você pode comprar direto de produtores, né? Muitos produtores aí estão no Instagram, então entre em contato com esses produtores no Instagram e solicita a compra de cafés deles, né? Eles mandam aí pelo correio, pelas transportadoras. Acho que hoje é a forma mais interessante. Além de você valorizar o trabalho do produtor, você vai consumir um café de melhor qualidade por um preço acessível, uma vez que você está comprando direto do produtor, né? E aí responde aquela pergunta do Henrique. Agora, sobre Conilon e Arábica, eu quero perguntar basicamente a diferença de um para o outro. Eu morei no Espírito Santo, e aí vem a outra pergunta do Henrique. Nós falávamos aqui internamente o café de Jacu, que é um café tradicional no Espírito Santo há muitos anos, e eu já tive a oportunidade de tomar e de comprar. É caro para chuchu. O quilo, eu não sei, né, deve estar quase R$200 o quilo, beirando, não sei, posso estar falando besteira, porque tem muito tempo que eu não compro, até porque não dá para comprar isso, é uma vez na vida só. E tem um outro também que inclusive tá num filme, Café Coque Luar, e aí quem faz não é o café mais caro do mundo, e quem faz o processo aí, né, do grão é o gato. Aqui no Espírito Santo quem faz o processo é o jacu. Como é que é o processo? O processo é que aquela ave, ela come o grão do café, a frutinha do café é doce quando está madura, né? Um pouco doce, e ela dejeta lá os grãos. E os grãos são catados no meio do cocô ali do jacu, separados, aí todo o processo é feito, e aquilo fica uma delícia, o café. É sensacional. Já tomei o café de jacu, é um negócio impressionante. Não tem, vou falar no linguajar liberado aqui, não tem cocô no café, não é assim não. É um processo muito bonito. Né? Então, é um outro processo também muito bacana essa coisa, né? E há um valor agregado aí incomparável, né? Sim. Aquilo que a gente falou, né, da colheita seletiva, de colher o café maduro. Olha só o que a natureza ensina pra gente. O jacu não é bobo, ele não come fruta podre e nem come fruta verde, ele só come o mais maduro. Por quê? Porque tem mais açúcar, tem mais nutrientes para ele, né? Então ele absorve aquilo ali e depois ele defeca aqueles grãos, eles sofrem um processo fermentativo ali no intestino do animal, que é um processo único, né? E depois esses grãos são retirados ali das fezes, eles são secos ali nas fezes, são processados
E ele tem esse preço caro não só pelo sabor e qualidade, mas é pela raridade, né? Porque a quantidade produzida é muito pequena, né? É igual eu falo, eu também sou produtor lá no sítio, eu acho o café do Jacu, mas, por exemplo, esse ano eu coletei 1,3 kg só. Então, quando você vai processar, torrar esse café, isso aí não vai cair para uns 800 gramas de café torrado, né? Então, não dá nem para vender, né? É só mesmo para você provar, tomar aqui, né? Ter um café diferente para você experimentar e tudo, né? E existem pelo mundo afora vários cafés que são produzidos aí com animais, né? Existe um café do elefante, também o elefante consome alguns grãos de café, peca, tem esse do Jacu aqui no Brasil, do Kopi Luwak lá na Ásia também, que são cafés muito exóticos, né? Mas essa questão na agregação de valor dos cafés é muito interessante, e isso tem a ver também com o desenvolvimento da ciência. Hoje em dia tem uma procura grande dos cafés fermentados. Esses cafés, eles são colocados em solução com micro-organismos, e esses micro-organismos promovem alterações físico-químicas ali, né, no café, e promovem, ampliam sabores nesse café. Então, eu vou dar um exemplo aqui, a gente fez um teste num café até, que a gente produz aqui. O café já era muito bom, era um café 86 pontos. Esse café, depois de fermentado, ele foi para 88,25, ou seja, ele aumentou 2,25. Aí vamos fazer um raciocínio agora em números. Como que é feito o preço do café especial? A cada 1 ponto, eu tenho uma agregação de mais ou menos 100, 150 reais no preço da saca do café. Então, vamos lá, muito simples. Se o café comercial está 1.400, um café especial 80 pontos, ele seria mais ou menos 1.500 reais. Um café 81 pontos, ele já é 1.600. Um café 82 pontos, ele é 1.700. Então eu tenho essa variação. Agora pensa bem, se eu tenho um café 86 pontos, eu já teria algo na base dos 2.000 reais. Se eu aumento os pontos nesse café e trago para ele um sabor fermentado, um sabor exótico, eu consigo jogar esse café para 2.400, 2.500 reais a saca. Ou seja, isso é agregação de valor a um produto. O consumidor vai ter um produto diferenciado, um produto totalmente inovador, totalmente diferente, com sabor, com aroma muito característico, né? E o produtor vai ter um café de melhor qualidade com valor mais agregado, que vai melhorar a renda dele. Agora, isso aí é feito da cabeça? É feito? Não. É feito por meio de desenvolvimento de pesquisas científicas, né? Então, são desenvolvidos, são elaboradas leveduras, micro-organismos que fazem esse processo com melhor eficiência, e esses materiais são utilizados na fermentação de cafés sob condições controladas, condição de temperatura, umidade e tempo, né, controlados, para que você produza esses cafés de qualidade. Eu vou falar um pouco do que eu faço lá na minha produção. A minha produção é uma produção agroecológica, a gente não utiliza nenhum tipo de agrotóxico, e agora a gente está buscando, inclusive, a certificação orgânica. Então, a gente faz a coleta dos micro-organismos na mata, na floresta. Eu coleto esses micro-organismos num arroz, eu coloco um pouco de arroz na mata, coleto esses micro-organismos, coloco eles para fermentar no caldo de cana, e depois que eles estão estabilizados, se esse processo leva em torno de 20 a 30 dias, eu utilizo esse caldo fermentado no café, fecho o café, vedo, isso aí é feito sem oxigênio, né, anaerobicamente, e depois de 3 dias, mais ou menos 72 horas aí, eu retiro esse café, jogo esse café no terreiro e boto esse café para secar. Esse café é um café fermentado e é o café que aumentou 2,25 pontos, 2,5 pontos, passando um café que já era muito bom. Então você pode, inclusive, pegar um café, por exemplo, de 80 pontos, 81 pontos, fermentar e melhorar esse café. Olha só que interessante, você consegue pegar um café que é um pouco inferior, apesar de ser um café especial, e trazer qualidade para esse café. Isso é muito interessante para o produtor, porque depois que o produtor domina esse processo, ele consegue melhorar os cafés dele por fermentação controlada, né? Então é muito interessante esse processo aí. Isso vem da ciência, né? A pesquisa vem desenvolver, existem vários professores aí, o pessoal do IFES, de Venda Nova do Imigrante, desenvolve muitos projetos na área de fermentação. Então,
é um trabalho muito bem qualificado e muito bem avaliado no Brasil todo. Parece que nós não conversamos nada, né? Parece que a gente está aqui começando a conversar agora e que falta muita coisa para falar. Que bom que a gente pode contar com o nosso querido Henrique da Hora. Sabe, eu acho que o sobrenome dele é sensacional para quem ele é. E ele traz essas pessoas bacanas, ele indica, né? Eu convidei e falou: Cláudio, tem um cara muito melhor do que eu para falar de café, que é um lance legal e sensacional. O Henrique é fantástico. Fica aqui meu agradecimento aí a ele, né? A incubadora Tec Campus não é um sucesso extraordinário à toa, né? E o sucesso de vocês aí também não é à toa, não. A gente consegue entender aqui, mesmo que em poucas palavras, aqui em pouco tempo de conversa, existe ciência, existe pesquisa, existe estudo, né? Do jeito que essa turma está hoje aí com negacionismo maluco aí de vacina e de que tudo, espalhando fake news à torta e à direito, colocando em risco a vida das pessoas. E agora, em risco a vida das crianças, com essas fake news, né? A gente precisa sempre trazer aqui os cientistas e provar aquilo que é realmente mentira, e desses principalmente desocupados, sem ter o que fazer para ajudar, ainda entram com fake news para atrapalhar. Professor, eu quero agradecer muito o senhor, dizer que para mim foi honroso demais, foi bacana demais recebê-lo aqui no programa. Espero que a gente esteja de volta aí em breve. Eu tive a oportunidade de fazer uma semana do agricultor, do produtor, aqui pela UENF, em parceria com o IFE de Bom Jesus. Foi na área de charcutaria. Eu adoro charcutaria, fazer linguiça, defumados, aquela coisa toda. E aí tem no IFE Guarulhos, tem um açougue, tem uma fábrica de linguiça, tem um forno foi onde eu aprendi a fazer os defumados. É um negócio fantástico esse IFE aí também, muito bacana, muito bom, né? E que você continue aí trilhando esse sucesso, e a hora que quiser, portas abertas aqui para o senhor. Muito obrigado. Maravilha, obrigado pela oportunidade, né, nos ajudar nessa divulgação, que é importante para a comunidade conhecer o trabalho que é feito pelo IFE Fluminense, né, o trabalho que é desenvolvido pelos projetos, pelos professores, pelos servidores aqui desse instituto, tão importante aqui para a região, né. É muito importante esses canais e essas oportunidades aí. A gente está à disposição sempre que necessário, sempre que preciso, tá certo? Depois eu vou disponibilizar também os endereços, né, do site da empresa Júnior, para quem precisar de prestação de serviços e etc., pode contar com a gente, entrar em contato conosco. Qual o site? Pode falar aí, por favor. alqualisjunior.com.br. Deixa eu confirmar aqui, mas eu acho que é isso mesmo. alqualisjunior.com.br. Júnior é por extenso, não é JR não. alqualisjunior.com.br. Já tá aí lá, o Henrique da Hora já colocou aqui o link, ó. alqualisjunior.com.br. Henrique é top. E o link já tá disponível aqui. Mas sobretudo, bom demais. Muito obrigado, um grande abraço, saúde e se cuide aí. Tá joia, obrigado, Cláudio. Um abraço para vocês aí, bom dia e bom início de semana para todos nós, né? Se Deus quiser. Em breve estaremos juntos. São 9h08. Este foi o professor Daniel Coelho, doutor em recursos hídricos em sistemas agrícolas e mestre em engenharia agrícola, professor do IFE Bom Jesus, ia falar IFE Campos, que eu queria trazê-lo aqui para Campos, mas deixa lá em Bom Jesus fazendo lá o trabalho dele, eu fico com inveja, mas Bom Jesus também é sensacional. E olha, o programa volta amanhã a partir das 7 horas da manhã, com o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional,
com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Amanhã, o programa vai fazer aqui um painel com 3 mulheres. Vamos falar sobre vacinação infantil com Sana Jimenez, com Vera Marques e com o doutor Andréia Moreira, que foi da Vigilância em Saúde também em Campos, bombeiro militar, e a gente vai falar sobre essa questão da vacinação infantil. Vamos desenvolver aqui esse tema amanhã na bancada, o Aloysio Abreu Barbosa. Que todos tenham um bom dia. Você siga, é claro, aqui ouvindo a Folha FM. Vem muita música de qualidade aí a partir de agora. Você sabe o que você só encontra na Unimed Campos? Serviços